Boa noite. Como você já sabe, hoje é dia de debate no Conexões e por isso nós estamos aqui ao vivo para celebrar o Dia Internacional da Mulher, discutindo sobre violência de gênero, feminismo e igualdade de direitos. E para debater esses temas, nós contamos com duas presenças ilustres aqui no nosso estúdio. Estamos conversando com a professora Michele Franco, que é vice-coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos, o NDH, e também pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência, o NECRIV, da UFG. Olá, professora, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite e agradeço a todas as pessoas que nos assistem. Também vamos conversar com a Alessandra Minadax, que é procuradora federal, feminista, militante no movimento Partida e também militante do PSOL. Olá, Alessandra, obrigada pela presença. Olá, boa noite, eu que agradeço. Bom, para começar, já que a gente falou de igualdade de direitos e essa é uma data para se lembrar desta luta por igualdade, quais são os maiores desafios para que a gente alcance a igualdade entre homens e mulheres? Olha, eu penso que é difícil eleger em pouco tempo quais são os desafios, porque eles estão de toda ordem. Nós temos desafios no campo das políticas públicas, que eles devem ser transversais, envolver políticas de educação, saúde, do sistema jurídico punitivo, e não só ele, porque a gente fica colocando uma carga muito grande, uma expectativa muito grande no sistema jurídico punitivo, no campo do trabalho, no campo da atuação política. Então, eu acho difícil eleger porque são prioridades que conversam entre si e que elas dependem uma das outras e que deveriam ser adotadas. Esse no campo das políticas públicas e também temos no campo da sociedade, nas famílias, na educação que as famílias dão aos filhos e filhas, nos discursos religiosos que tendem a subalternizar a mulher, ou seja, a sociedade toda conspira para uma subalternização da mulher e para a cristalização de hierarquias que consolidam e elas resultam nessa desigualdade de gênero. Bom, Alessandra, para você? Como a professora Michele já disse, são diversos os desafios e eu gostaria de mencionar apenas dois, porque ela, de uma forma brilhante, ela conseguiu falar de uma maneira, de um modo mais genérico, mas dois que inclusive foram falados de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Eu acredito que é muito importante se batalhar mais para as mulheres ocuparem um maior espaço nos espaços de poder, de uma forma geral. Isso dentro da administração pública, dentro da comunidade acadêmica, dentro isso na política, nos cargos eletivos e, inclusive, como você disse, eu sou militante da Partida, que é um movimento que tem esse objetivo, até eu acho que o primordial, de incentivar a participação de mulheres feministas na conquista de espaços de poder dentro da política. Uhum. Então, ela incentiva a participação, a candidatura, incentiva as mulheres a concorrerem, a participarem, porque, como nós sabemos, o dia a dia da mulher, ele acaba sendo muito mais sobrecarregado em função da nossa cultura machista em que nós estamos inseridos. Então, isso faz com que se afaste, muitas vezes, daquelas atividades que demandam um tempo extra, aquele tempo em que ela pensa, eu vou estar dedicando aos meus filhos, à minha família, à minha casa, e que realmente isso acaba afastando ainda mais. E nós vemos isso muitas vezes em ambientes que era para se esperar ser diferentes, como dentro das universidades. Não sei se vocês já repararam, às vezes chega em um congresso, numa universidade, em que há uma certa paridade de gênero entre professoras e professores, e na composição da mesa, às vezes 10 pessoas, você encontra 9 homens e uma mulher. Uhum. Qual é a justificativa? As mulheres têm menos capacidade? Não, não tem. E um outro ponto que eu acho muito importante, que também foi dito pela professora Michele, é a questão da criação das crianças, né? As meninas são criadas para se fazerem respeitar, para não serem estupradas, para se darem ao respeito.
e os meninos não. Por que não pensar em criar os meninos para respeitar as mulheres? Então, uma criação que fuja do sexismo e que desde da mais tenra idade as crianças elas cresçam sabendo que são iguais em direitos e que homens e mulheres devem ser tratados com o mesmo respeito e ter os mesmos direitos em todas as esferas. Isso é extremamente importante. Eu queria começar uma questão nesse finalzinho de bloco. E aonde se encaixa o feminismo nisso, professora? O feminismo eu acho que a gente não pode falar no feminismo, assim, engessar o feminismo como se ele fosse uma entidade. Nós temos vários feminismos e várias demandas de mulheres diferentes, por questões de raça, de classe, de escolaridade, de situação sociodemográfica, de cultura, né? Você tem os povos tradicionais e tal. Então, eu acho que não dá para falar em feminismo diante de demandas tão distintas, né? E de situações tão distintas também, porque muitas vezes uma mulher branca, ela está numa situação que não é a mesma, e todos os dados mostram isso, os dados da população carcerária, das mulheres que morrem vítimas de feminicídio, das mulheres desempregadas, os dados mostram isso, que existem essas intersecções de classe, raça, gênero. Então é difícil, complicado falar em um feminismo, né? Mas assim, o papel do feminismo, eu acho que é justamente essa percepção, né, de que a mulher tem que ocupar espaços e ela tem que estar onde ela quiser, né? Ela não tem que aceitar esse discurso de subalternidade que nos é imposto. Vamos ter que interromper para a gente ir para o intervalo, porque o nosso bloco já está chegando ao fim e nós continuamos com esse debate especial ao vivo, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, em homenagem à luta das mulheres. Estamos de volta com o debate ao vivo do Conexões, que trata da violência contra a mulher, da igualdade de gênero, do feminismo, tudo para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Nós estamos conversando com a Michele Franco, que é professora e vice-coordenadora do NDH e também pesquisadora do NECRIVE, da UFG. E além dela, conversamos também com a Alessandra Minadax, que é procuradora federal, feminista, militante do Movimento Partida e também do PSOL. Bom, queria repetir a mesma pergunta que eu fiz para a Michele e para você, Alessandra. Aonde são esses feminismos, né? Já que bem lembrou a professora Michele, são vários movimentos, reivindicações e mulheres diferentes. Foi como a professora disse, são vários, não dá para engessar, para dizer que existe um só feminismo, mas eu acho que o mais importante, o que o feminismo tem em comum, é essa luta pela igualdade de direitos. Mas nós sabemos que a realidade, que o dia a dia das mulheres, ele difere muito em função de cor, de classe social, de uma série de questões e de contextos, e que a necessidade dessas mulheres, elas são diferentes. Hoje mesmo, nos atos aqui em Goiânia, de 8 de março, eu acompanhei os preparativos, alguns grupos, aí nós percebemos que existem demandas distintas, existem concepções distintas do que deveria ser feito para o dia de hoje, mas tem muito em comum. Eu achei muito interessante, por exemplo, num debate de um dos grupos que se reunia na Faculdade de Educação. Nós tínhamos representantes do MST, uma mulher camponesa, representante do Movimento Sem Terra. Hoje, um grupo de mulheres do MTST também participou de uma marcha pelo Dia da Mulher. Aí nós vemos estudantes, nós vemos militantes feministas já de uma história de luta, e essa diversidade, ela torna isso tudo muito mais bonito, sabe? Porque nós sabemos que a demanda da mulher do campo, que está lá, às vezes, inserida num contexto às vezes, muito mais machista do que aquela estudante
que está de uma outra realidade, ela está lá lutando por direitos. E hoje nós estamos acho que a gente pode deixar para falar isso mais para frente, que talvez demande um pouco mais de tempo, na iminência de perder mais direitos ainda as mulheres com a reforma da Previdência. Isso, de certa forma, tem unido mais ainda essas mulheres tão diferentes. Então, o feminismo, ele tem esses pontos de intersecção, que é a luta por direitos iguais, e que eu acho que nisso nós podemos dizer que a luta ela é não igual, mas tem objetivos comuns também. Bom, professora Michele, em relação ao mercado de trabalho, que eu acho que é uma grande reivindicação das mulheres, a gente ainda ganha menos, as mulheres negras ganham menos ainda, a gente tem uma jornada muito maior que a dos homens, porque a maior parte das mulheres cuida também da casa, dos filhos, e agora com a crise as mulheres também são as principais vítimas do desemprego, principalmente também as mulheres negras. Por que esse cenário ainda continua, parece, se arrastando e a gente não consegue alcançar uma igualdade maior como em outros países, principalmente os países desenvolvidos? Olha, eu acho que um componente que a gente tem que colocar na história do Brasil que não dá para esquecer é que durante 70% o nosso sistema econômico foi baseado na escravidão. Isso é um dado, né, e que a gente não pode esquecer. E que explica muito bem a situação das pessoas negras e, sobretudo, das mulheres negras. Outra questão é que é um país absolutamente machista, patriarcal, né, de uma supervalorização do homem, e isso em todos os espaços, espaço público, espaço político. Recentemente eu fui a um evento na Secretaria de Segurança Pública, em que era para se discutir, comemorar 10 anos da Lei Maria da Penha. Veio uma representante da ONU Mulheres para conversar conosco. A mesa foi composta por 6 homens. Então, que era um evento supostamente para discutir a situação da violência contra a mulher, né? Então, eu acho que o Brasil traz alguns elementos de desigualdade que são constituintes da sua história, né? E também a gente tem que falar em relação ao genocídio contra os indígenas. Então, o Brasil, ele traz em seu DNA uma violência muito grande, que é um país de muita desigualdade social, muita desigualdade entre homens e mulheres. E isso, isso sem dúvida dificulta, né? Dificulta o acesso a oportunidades. Então, tanto as pessoas negras de um modo geral, e sobretudo as mulheres negras, que geralmente ocupam espaços subalternos no mercado de trabalho, né, que não exigem qualificação, são os mais vulneráveis às crises mesmo, né? E no que diz respeito às mulheres, é o que a Alessandra muito bem falou, porque a mulher, além dela ter que enfrentar esses preconceitos, né? Por exemplo, a gente viu isso na satanização da presidenta Dilma, essa vaca, essa mulher, e essa louca, histérica, porque se é um homem que tem que às vezes ele tem um estouro, não, esse é o jeito dele, ele é explosivo, mas ele é sempre racional, né? A mulher, quando ela se posiciona, ela tem que provar, ela tem que assumir comportamentos supostamente, né, tidos como masculinos para se impor, mas ao mesmo tempo ela é considerada, essa é a mal amada, essa é a histérica, tal. Então ela nunca é enxergada como uma pessoa que tem uma capacidade de racionalizar e de executar tarefas que exijam essa racionalidade. Hoje eu recebi inúmeros cumprimentos pelo Dia da Mulher, mas todos enaltecendo essa mulher guerreira, que é amorosa, ternura. Então, assim, hoje no dia 8 de março a gente é endeusada desde que nós sejamos heterossexuais, esposas, filhas, mães, dedicadas, dedicadas, e cheias de ternura. Nós não queremos esse papel. Obrigada. Vou passar a palavra rapidinho para você, só para a gente encerrar o bloco. A gente volta daqui a pouquinho. Foi interessante ela falar em ternura, foi uma das palavras que eu mais ouvi hoje nas felicitações de 8 de março. E porque é isso que espera, né? É a mulher que seja perfeita no lar e junto à família,
E com relação ao mercado de trabalho, especificamente, ainda existe um preconceito muito grande, exatamente porque ela é muito demandada na vida familiar. Então, é a mulher que engravida, é a mulher geralmente é maior responsável pelos filhos. E muitas vezes, quando algo não acontece como planejado, isso é muito comum, pesquisas mostram que crianças que nascem com algum tipo de problema de saúde ou alguma síndrome, é muito comum o pai, nem sempre, é lógico que... mas abandonar a esposa e deixar a esposa, a mulher, a mãe da criança, sozinha com a responsabilidade. Então, aí o empregador ou a empregadora, muitas vezes, vê naquela mulher um risco maior para o bom andamento do trabalho. Vou te interromper um pouquinho, Alessandra, pra gente, e a gente vai para o intervalo e volta para você complementar essa resposta daqui a pouquinho. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que está ao vivo, conversando com a Michele Franco, professora, vice-coordenadora do NDH e também pesquisadora do NECRIVE, ambos da Universidade Federal de Goiás, e também com a Alessandra Minadax, que é procuradora federal, feminista, militante do Movimento A Partida e também militante do PSOL. Bom, voltando, Alessandra, só para você complementar o finalzinho da resposta, que a gente infelizmente vai ter que ir para a nossa última pergunta nesse bloco. Certo. Não, é que apesar de haver leis que coíbem as atitudes discriminatórias, né, no que diz respeito às relações, admissão no emprego, na prática essas leis elas não funcionam, porque nós sabemos que as mulheres elas são discriminadas. E a prova disso é a diferença de ainda salarial que nós temos, como você perguntou no início do bloco anterior. Bom, Michele, queria falar agora sobre violência, né? Um dado alarmante e acho que até certamente corriqueiro de tantas notícias que a gente tem a respeito de feminicídios, de espancamentos, de abusos sexuais em relação à mulher. Pelo menos uma mulher morre a cada 30 segundos no Brasil. O que causa essa violência? É só o machismo, a cultura do estupro? E leis como a Maria da Penha, por exemplo, elas podem alterar esse ciclo? Elas podem evitar esse tipo de violência? Olha, é certo e inegável que existe uma impunidade muito grande em relação aos crimes sexuais e aos crimes contra mulheres. E é certo que a Lei Maria da Penha é um avanço, isso é inegável. Mas botar a criança no sistema jurídico punitivo para resolver esse problema, isso é uma ilusão. Porque, como a gente falou no primeiro bloco, mitigar esse problema de violência contra a mulher, ele passa por várias ações, do campo educacional, cultural, discursivo, familiar, e a mulher sofre violência em hospitais, no ônibus, ao não ter creche para o filho, então ela sofre violência simbólica, material, física, sexual, psicológica, então botar tanta fé que uma legislação vai coibir, não, eu acho, assim, ela é um avanço, e isso é inegável, mas ela não, por si só, não vai conseguir mitigar esse problema que é seríssimo. O que poderia? Políticas públicas transversais. Apoio para a mulher, por exemplo, uma creche para o filho da mulher para ela poder trabalhar em paz, isso já colocaria numa situação melhor no campo do trabalho. Uma política integrada de saúde, até mesmo do sistema jurídico punitivo, pesquisas a respeito, né, para você verificar tendências, verificar dinâmicas dessa violência para fazer uma política preventiva, introduzir a discussão de gênero, né, que está sendo satanizada agora, da desconstrução dessas hierarquias que foram socialmente construídas, e então seria espraiar por toda a sociedade para diminuir os efeitos nefastos dessa sociedade patriarcal, machista e desigual que a gente vive. Bom, Alessandra? Isso, apenas complementando, eu tenho a mesma
resistência em si e tentar solucionar os problemas da sociedade apenas criminalizando, aumentando pena, acreditando as soluções ao sistema penal. Então, primeiro porque a raiz do problema, eu acho que é muito mais importante se combater. E eu vejo que, se nós formos olhar a violência contra a mulher de uma forma geral, porque a cultura do estupro, tudo isso ela tem a mesma raiz, que é o machismo, é a nossa sociedade machista. É aquele sentimento de posse do homem com relação à mulher, do namorado com relação à namorada, do marido com relação à esposa, que muitas vezes se revela às vezes em casais em que não se podia imaginar que haveria esse tipo de sentimento, porque está em todas as classes sociais, porque está em todas as classes sociais, em nível de escolaridade. Então, a discussão de gênero nas escolas, como eu disse, é muito importante, uma criação sem sexismo, e para isso você não pode esperar isso se os pais não forem preparados e se conscientizarem da necessidade de que seus filhos sejam informados a esse respeito, e muitas vezes dentro de casa não tem condições de receber essa informação. Então as escolas, elas têm esse papel que é bastante importante, mas tudo acaba caindo na questão no machismo como causa maior disso tudo. Agora, se não a lei, lógico que a Maria da Penha melhorou, mas se não houver estrutura, investimento para que ela funcione, isso não vai na prática resolver. Se a mulher chega na delegacia da mulher e não tem estrutura necessária para que ela seja para que o problema dela seja resolvido, se ela precisar deixar o lar, se ela não tem para onde ir, se ela não conta com, às vezes, com policiais para poder garantir a segurança dela, se ela estiver em gozo de alguma medida protetiva. Então, é todo um sistema, não é só a lei. Então, se acreditar que mudar a lei resolve, eu acho que apenas uma ilusão. Bom, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, a gente poderia ficar discutindo muito mais tempo, e a gente tem discutido esse tema desde o início do Conexões e vai continuar discutindo a situação da mulher, a igualdade de gênero, a violência contra a mulher, para ver se a gente consegue, de alguma forma, entrar nessa parte da educação e da conscientização, né? Muito obrigada, Michele, pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigada, e obrigada a todas as pessoas que nos prestigiaram. Obrigada também, Alessandra, pela sua presença. Obrigada a você, ao programa, aos ouvintes, aos nossos telespectadores. Ok. Bom, e as celebrações, debates a respeito do Dia das Mulheres continuam até mesmo na marcha, que já deve ter começado agora às 6 horas da noite na Praça do Bandeirantes, se eu não me engano. Então, se você ainda quiser participar, está em tempo. Conexões de hoje está terminando e você pode mandar também a sua sugestão pelo e-mail jornalismo@tvufg.br ou então pelo WhatsApp no 99181-1406. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, e eu te espero no próximo programa.